Hoje no Quintas com Quintais vamos entrevistar o historiador Léo Antan e o jornalista Pedro Migão. Tudo bem, gente? Tudo bem, irmão. Boa Tudo noite, tranquilo? aqui. Obrigado pelo convite. Um prazer falar de carnaval. Enfim, ainda mais em tempos difíceis é sempre importante. E aí, Léo? Boa noite, Mauro. Também para mim é uma honra poder estar aqui, conversar um pouquinho sobre memórias de carnaval, sobre projetos de carnaval e, como sempre, estamos à disposição. Bem, o nosso projeto aqui, ele tem como objetivo alcançar aquele que está distante do núcleo Carnaval Rio-São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, aquele garoto que está lá no interior e que tem uma tendência e está meio travado porque não quer desenhar o figurino na frente do pai, não quer falar de carnaval na frente da mãe. Então a gente usa esse nosso veículo de comunicação para justamente levar para essa galera, para esse pessoal que gosta de carnaval e para manter sempre viva a chama do carnaval, né? Que tantas vertentes, né, de carnaval. Ô, Léo, uma coisa que essa semana me ligaram que vai ter uma liga de carnaval de Minecraft. Caramba. E aí eu falei, pô, olha quantas leituras o carnaval se permite ter, né? O cara vai pegar o Minecraft, que é um jogo, né, um game, e transformar isso em carnaval, alegorias e fantasias. Você pode se inscrever e criar o seu desfile e vai ter uma disputa, como é o carnaval virtual, que revela grandes nomes, né? Uhum. Você vê aí, vamos lá, Jorge Silveira, Gabriel Haddad, o Leonardo Gabriel Bora, Haddad. o Tarcísio e o Marcos da Viradouro também serão. Então, acho que o que é bonito do carnaval é justamente isso. E com essa pandemia, né, as lives se proliferaram de tal maneira, né, as maneiras de falar de carnaval, aí muita gente se revelou nesse tempo todo e aí eu acho que isso vai ficar registrado aí para que a gente possa ter sempre o carnaval ali no nosso dia a dia, né? Foi um bálsamo, né, pra gente, né? Poder todo dia ouvir falar de carnaval e entender um pouco, né, das várias vertentes que o carnaval nos permite. São espaços de formação muito importantes, né? Todas essas pessoas que estão no interior, né? Muitas vezes a proximidade com que essas pessoas começam no carnaval, desenhando, carnaval virtual, carnaval de maquete, né? A gente tem uma série dessas modalidades assim que formam, de fato, esses artistas, né? Na falta de uma educação formal de carnaval, né? A gente não tem uma faculdade, a gente não tem uma instituição que forma essas pessoas, né? Uma forma de uma maneira de você alcançar. Você falou bem, o carnaval de maquete, eu fui jogador do carnaval de maquete, né? Bem bacana, bem interessante. Eu gosto muito dessas formas de você ver o carnaval. Vamos começar com o Léo aqui. Léo, fala um pouco de que é o Carnavalize. Carnavalize. O que é o Carnavalize? Carnavalize é um coletivo cultural, né? Enfim, não sou só eu que faço parte do Carnavalize. A gente tem um grupo incrível, Thomas Reis, Beatriz Freire, Vitor Melo, mais uma equipe de quase 15 pessoas, que a gente produz, você estava falando disso, né? A gente somos figuras muito jovens, né? Todos ali na faixa dos 20 anos, 20 e poucos, que gostam de carnaval e que queriam criar essa proximidade com o carnaval, né? E acho que esse trabalho de pensar carnaval o ano inteiro e pensar carnaval nos mais diferentes lugares, né? Então a gente tem o nosso selo literário, portal da publicação de livros, a gente já realizou algumas exposições, tanto reais como virtuais, né? A gente já fez, tem o nosso trabalho no site, que é o nosso trabalho de pesquisa e de texto, de contar histórias como a sua, contar histórias como de outros carnavalescos, Joãozinho, Rosa, até os menos badalados, né? Pensar em Júlio Mato ou Oswaldo Jardins, que são menos falados. Então, registrar essa história pra gente acho que é muito importante, né? E valorizar o carnaval como arte, né? Valorizar o carnaval como cultura carioca e brasileira, né? Celebrar essa festa, seja onde for, né? Então, a gente tem o nosso podcast também, tem um vídeo no YouTube. Quando a gente fala multiplataforma, é multi mesmo. Multi assim, mesmo, né? A gente vai tentando produzir e pensar onde o carnaval pode chegar ainda, né? Quando a gente fez um podcast era isso, assim, não havia tantos podcasts de carnaval ainda e a gente precisa levar para esse formato também, né? Então, levar e contar essas histórias, né, para que elas se tornem mais conhecidas e, sobretudo, para a gente formar esse público novo. Acho que isso é muito importante, né? A gente renovar esse público. Vocês têm que ficar sempre antenados em todas as vertentes para poder estar sempre ligado em tudo e podendo distribuir esse conhecimento aí para quem gosta de carnaval e quer conhecer um pouco mais, né? Isso aqui é uma das produções suas, né? Esse é o meu livro, o selo Carnavalize, a gente lançou alguns livros já, do João Gustavo Melo, do Leonardo Bora. Esse é o meu livro, que é fruto da minha dissertação de mestrado. Eu pesquisei o período da Revolução Salgueirense com foco no desfile da Chica da Silva, né? Então, por que esse desfile ele é tão importante
para a história do carnaval, porque ele é o lançamento de uma gramática do carnaval, né, de um visual. O Arlindo dá essa contribuição, né, de pensar um espetáculo com início, meio e fim, um espetáculo do teatro, um espetáculo... E que nasce essa personagem, né? Essa Chica da Silva só existe na cultura brasileira porque um desfile de escola de samba foi feito em 1963. Exatamente. O Cacá Diegues só fez o filme porque ele viu esse desfile, né? E ele diz que foi uma experiência estética muito forte na vida dele. Então, eu acabei nessa pesquisa, não era uma pesquisa que eu queria, né? Não era o meu projeto inicial, mas eu acabei nela porque ela tem essa força, assim. Você pensar a importância de um desfile na escola de samba, na cultura e na arte brasileira, que ele criou uma personagem que hoje todo mundo sabe, pelo menos quem foi Chica da Silva, né? Ouviu o filme, ouviu a novela da Manchete. Isso só existiu porque esse desfile foi um sucesso. Esse desfile ganhou o prêmio da Bienal de Arte de São Paulo. Esse desfile foi capa da Times. Esse desfile virou disco. Né? Então ele é um caso assim, muito excepcional pra gente pensar um que saiu da bolha carnaval e muito antes da bolha, mas ele saiu da bolha assim, e ganhou um sucesso internacional até, né? A Sarita Montiel, que era uma atriz espanhola, Sim. veio fazer o filme aqui baseado nesse desfile, então é algo muito excepcional Samba, até né? hoje. O nome né? do filme. O nome do filme é Samba, exatamente. Bem interessante. Eles reproduzem o desfile. Então é algo muito fora do comum até hoje a gente pensar assim, um desfile furando a bolha. A gente viu, sei lá, Tuiuti 2018 sendo capa do Le Monde, de revistas internacionais, né? Mas isso já tinha acontecido lá atrás, né? E esse desfile é importante nesse sentido, né? Então por isso eu acabei investigando ele. E eu conto um pouco da história da Revolução Salgueirense, Pamplona, Arlindo, Nelson de Andrade. Uma paixão, né? Você poder ir a fundo nesse... eu sou esse viciado assim que vai vertiginosamente, assim, verticalmente no assunto, e a gente vai descobrindo essas histórias, né? E resgatar esses nomes, né? Por exemplo, Isabel Valença, que era uma celebridade, Sim. que virou Chica da Silva. Por causa desse desfile, né? A Chica da Silva fica nessas pessoas, né? Ela fica na Zezé Mota, ela fica na Isabel Valença. Então é uma história cheia de meandros, cheia dessas figuras, e que é muito apaixonante, que aí eu pesquisei na dissertação e depois virou esse livro pelo selo Carnavalize. Graças a Deus, é um presente para todos nós, né? E o Pedrão, portelense, economista e jornalista. Fala um pouco do teu blog, o Ouro de Tolo, como surgiu, qual o objetivo? O blog originalmente, né, é até uma maneira incorreta de falar, mas eu chamo de blog impresso, porque ele era escrito. Ele não surgiu como um blog de carnaval, ele surgiu em 2009, ele surgiu com uma série de assuntos, depois ele virou meio que uma revista eletrônica, então nós tínhamos colunistas falando sobre diversos assuntos. O carnaval era um deles muito forte, sempre foi muito forte, mas não era o único. Tanto que, por exemplo, em 2016 a gente conseguiu, a Copa, conseguimos aqui cobrir até da nossa forma, tem vários textos. Só que a partir de uma série chamada Histórias do Sambódromo, que eu e o jornalista Fred Sabino, que até hoje é meu braço direito no blog, né, escrevemos para o blog começou a ser reconhecido pela chamada bolha carnavalesca, como um espaço de história do carnaval. E eu fui investindo nisso. Aí ano passado chegou um ponto onde eu estava meio desanimado com uma série de coisas, eu fechei o blog impresso. O blog está lá para consulta, quem quiser ler, quem quiser consultar, está lá, mas eu fechei. E pouco tempo depois eu fui convidado para dar uma entrevista sobre o movimento Portela Verdade, né, que é a diretoria da Portela, que eu fiz parte desde o início, faço parte do Conselho Fiscal da Portela ainda hoje, né, em terceiro e último mandato, já comuniquei que eu não fico, fico até mais do ano que vem somente. E eu fui fazer uma live teste para poder, até sobre o Carnaval de São Paulo, inclusive, para poder testar e saber como é que eu funcionaria nisso. Aí gostou? Gostei. E esse projeto está fazendo agora em setembro 1 ano, aproximadamente 300 horas de conteúdo gravado, né, dentro dos 3 projetos que a gente tem hoje. E assim, eu faço o que eu gosto, porque assim, eu sou jornalista de carnaval, mas de profissão eu ganho minha vida como economista. Pelo menos por enquanto, mas esse é o departamento. Mas eu ganho a vida como economista. Mas hoje, dentro do carnaval, sim, eu sou um jornalista de carnaval, mas as coisas foram acontecendo de uma maneira meio assim. Não foi nada muito planejado. Foi natural, né? O Pedro é um exemplo dessas pessoas que entram nos trilhos do carnaval e começam a criar esse tipo de leitura, né? Porque um trabalho de memória é muito importante que o Pedro faz, né? Isso que eu ia falar. É muito bem aceito, tem bastante visualizações, então é um trabalho bem bacana, bem bacana. Eu tive o prazer de ser entrevistado. Eu fiz 3 dias de live de 4 horas. É uma maratona, né? Você tem que estar com disposição, né? Tem que se hidratar direitinho, ainda mais na minha idade, né? Você tem que se hidratar, coisa e tal, porque é barra pesada.
Mas é muito bacana, muito divertido. Léo, voltando aí a coisa do editor de livro, editar um livro, né? É uma coisa que não é muito comum, né? Parece que eu estou falando uma bobagem, mas não, nesses tempos de internet, a pessoa se propor a editar um livro, uma coisa física. Eu gosto muito da coisa física do livro, né? Cheirar o livro, né? Eu também. Eu postei outro dia isso nas minhas redes sociais, né? Que nada tira da gente o prazer de você ter a textura, de você folhear e você sentir o cheiro da página virando, né? Isso também estimula, né? Então foi isso que te levou a ter isso. E o mercado, ele aceita bem? Você tem um bom retorno dessa coisa física do livro? É uma loucura, né? Editar livros no Brasil é uma loucura, ainda mais editar livros de carnaval, né? Então, o Carnavalize, ele é um selo literário que começou vinculado a uma editora do qual eu fazia parte. Eu não escrevo só sobre carnaval, escrevo ficção também, ficção jovem, LGBT. Então, livros sempre fizeram parte do meu cotidiano. Assim, minha mãe era uma leitora inveterada e eu cresci com essa ideia de leitura como algo importante, algo bom, prazeroso mesmo, né? Então, livros sempre fizeram parte da minha vida primeiro com a escrita de ficção e depois trouxe isso para o carnaval, né? Então, quando eu estava lá nessa editora, eles me chamaram para fazer um selo sobre carnaval, né? Surgiu essa conversa. E é uma loucura, né? Pelo que eu tenho lido, é o primeiro selo e agora uma editora independente, né? O Carnavalize saiu dessa editora e agora segue como uma editora própria, né? A gente já lançou 2 livros esse ano sobre o Salgueiro, Laurentiis da Silva e o Sal 60, né? Que é o catálogo da exposição, tá ali, que inclusive tem o desenho do Mauro também, mais de 60 artistas sobre esse período da Revolução Salgueirense, né? O Chica da Silva é só um recorte desse período, o Sal 60 é o grande arco, né? 60, desde 1959 até 71, né? São 11 anos de carnaval. Então é aquilo que a gente estava falando, né? A importância de registrar essas histórias, né? Ter isso escrito, né? Ter isso com força, com uma pesquisa profunda, como a gente estava falando, né? E você pensa, João Gustavo Melo, que lançou o livro com a gente, foi o primeiro autor, depois o Leonardo Bora, que é um super intelectual. O do João foi dos destaques? Dos destaques, do Instituto Brilhar. O livro do Leonardo Bora... Inclusive, eu quando entrego os meus figurinos de destaque, tanto na Dragões quanto no Império de Casa Verde, eu ofereço o livro que os destaques adoram, né? Ser citado. Isso, né? Um setor tão pouco olhado, tão pouco valorizado, né? E a gente poder registrar essa história. A gente tem um livro sobre São Paulo também, que é sobre a história de samba, sobre a história dos enredos afros da Nenê. Né? E a gente está com uma série de publicações aí já para o ano que vem, inclusive uma que está aqui do meu lado, com o Pedro Migão. Mas a gente está planejando esse arco, então, pelo menos ano que vem, a gente já tem umas 5 ou 6 publicações aí engateadas, né? Sobre o público. A gente sente uma resposta muito boa do público, assim, de verdade. É um número de vendas muito bacana, assim, para um selo tão nichado, né? Porque a gente sabe, é uma bolha, né? Sim. É uma bolha e mas é um público tão apaixonado. Muito fiel. Muito fiel, muito assim. Fiel, e muito fiel. E que não importa valor, assim, compram o livro, querem algo bem feito, sabe? Não, e o cuidado que você impõe em seus trabalhos, que eu recebi, te agradeço muito, recebi em casa, e aí vem o livro, vem toda uma quantidade de mimos, aí você vê o bloquinho, você tem o marca-texto, você tem uma série de coisas interessantes que vem junto do trabalho, muito interessante isso. O Pedro, já que o Léo citou, qual é a tua relação aí com o nosso querido Léo Antan? Bom, nós estamos transformando, né, as histórias que são contadas no canal em um livro que eu estou escrevendo, né? A previsão é lançar antes do carnaval do ano que vem, então eu estou escrevendo. São histórias do carnaval, algumas histórias pitorescas, por exemplo, a história que abre o livro é uma sua, que é da tomada da Bastilha, do Império Serrano, do Ateliê. Só para, assim, encurtando a história, o Mauro precisou, quando foi carnavalesco do Império, intervir nos principais ateliês para poder sair as fantasias, é a história que abre o livro. Tem histórias como, por exemplo, no Jacarezinho 89, que o Lucas Pinto contou, que 3 carros não desfilaram porque foram feitos em cima de chassis roubados. A roupa da comissão de frente não chegou porque mandaram cocaína junto com a roupa, a polícia prendeu e grampeou. Então a ideia é... Coisas do carnaval, né? A ideia é contar histórias do carnaval, histórias que os entrevistados contaram. O último capítulo serão 3 ou 4 histórias minhas que eu vivi nesses 20 anos que eu acompanho o carnaval muito de perto.
um ou dois perfis de personagens, né? O ex-presidente Assir da Estácio, o Ernesto Nascimento Carnavalesco, que foi a primeira pessoa que me colocou no mundo do carnaval, então também vai merecer um perfil. Mas a ideia é contar histórias do carnaval, histórias que estão no canal, mas assim, a gente dá um olhozinho, tem histórias que vamos ter mais de uma versão, por exemplo, no capítulo sobre os desfiles, a gente tem, por exemplo, a Gudaz, que a gente vai ter 6 versões contadas nesse capítulo. Temos, por exemplo, o Ano dos Ciganos na Viradouro, né? Vai ter a tua versão, vai ter a do Carnavalesco. Ali tem bastante história, né? Tem bastante história. Tem um capítulo só sobre Ionocrim Brujas, ou seja, só com histórias sobrenaturais. Então a ideia é contar e registrar histórias do Carnaval. Histórias, com perdão do pleonasmo, histórias históricas, histórias picarescas, histórias engraçadas, e fazer um registro de tudo que, sim. Porque a memória do Carnaval é muito maltratada. Até porque os órgãos oficiais não dão muita atenção a isso. Então, assim, a memória do Carnaval hoje está na mão de alguns poucos abnegados. Aí também os departamentos culturais também, você tem departamento cultural e tem departamento cultural. Mas já melhorou muito, Mauro. Você tem. Mas melhorou muito. Você vê o departamento cultural, por exemplo, do Salgueiro. É maravilhoso, é maravilhoso. Né? Mas hoje eu você vê escolas que não têm esse interesse em resgatar, em buscar. Mas hoje eu consigo ver um interesse maior. Hoje eu consigo ver uma certa pujança nos departamentos culturais, pelo menos na Escola Especial do Rio. Mesmo quem não tinha, já está começando a ter, está começando a fazer um trabalho. Pelo menos existe esse cargo, né? A gente já entrou no senso comum que precisamos de um departamento cultural. Sim, né? exatamente isso. Então, eu me vejo como moderadamente otimista quanto ao Carnaval Carioca como um todo e quanto aos departamentos culturais também. Eu acho que já foi muito pior o quadro. E a ideia é essa, a gente publicar antes do Carnaval, na pré-venda, vamos fazer uma pré-venda, né, combinado, todos os exemplares saíram autografados na pré-venda. Ainda para 2021? Para 22 ainda. Para 22, né? Início de 22, nossa previsão é essa. É início de 22, eu estou correndo para escrever, mas vai estar pronto. Vai estar pronto. Eu acho que o legal desse trabalho do Migão, né, é esse olhar muito cotidiano, crônico que ele tem, né? Então, além da gente contar as grandes histórias, né, contar, enfim, construir essa história no sentido mais acadêmico às vezes, né? O selo tem essa vertente mais acadêmica, a gente até hoje só publicou dissertações de mestrado, fora o catálogo do Sol 60, né? Mas acho que o Pedro traz para o selo esse olhar do cotidiano, então essas histórias de barracão, né? E o Pedro, ele é muito incisivo nos questionamentos, né, nas perguntas. Né? Quando ele fala o tal do veja bem, né? Veja bem, você já vem logo, já vem aí uma... Será o título do livro, veja bem. Veja bem, que não é bem do canal. E ele sabe umas histórias assim que, às vezes, ele fala coisas que nem eu lembro mais, né? Enfim, vamos aguardar aí ansiosos esse lançamento aí. Vamos falar agora um pouco do Léo com relação a essa coisa da pauta LGBTQIA. Primeiro você fala para o nosso público o que representam essas siglas todas. Essa sigla, né, um termo guarda-chuva, né, não é tanto que tem esse mais aí para a gente entender a pluralidade disso, né, então formas de viver, formas de amar, formas de se identificar, né, então a gente tem tanto identidade de gênero como o T, que é de transexuais e travestis, né? A gente tem o L de lésbicas, B de bissexuais, gays, né? O G. O Q é o de queer, que é um termo guarda-chuva norte-americano para pensar outras identidades que fogem essa categoria heteronormativa, né? Então o queer começa como um xingamento lá nos Estados Unidos, né? Como bicha, como um termo pejorativo aqui no Brasil, e a classe, né, LGBTQIA+, ressignifica esse termo, fazendo disso uma identidade positiva, né? Então, usa para retorno. Transforma isso numa coisa boa. Então sim, sou bicha sim, sou viado sim. Isso não é um lugar menor, um lugar de inferioridade, né? O I é os intersexos, né? São pessoas que não nasceram na conformidade de um gênero, né? Elas têm órgãos sexuais, ou às vezes cromossomos, às vezes questões biológicas, né, dos dois gêneros. E o A são os assexuais, que são as figuras que não sentem atração sexual, às vezes podem sentir atração romântica. Assexual é um termo bastante complicado porque ele tem muitas pormenores, né? Tem várias pessoas que se identificam, né? Então, é pensar essas identidades plurais, essas identidades que fogem à norma, né? E que existem, então aí, que estão no carnaval, sobretudo, né? Que formam a base artística e do carnaval. E o teu selo também você tem histórias, né? Você tem histórias, livros seus, né?
que falam dessa eu questão? tenho livros de ficção que não são publicados pelo Carnavalize, são publicados pelo Se Liga Editorial, que é uma editora incrível, da Tati Machado, que está preocupada em criar essas histórias com representatividade, como a gente chama, né? Então, contar essas histórias, contar esses romances entre essas pessoas, trazer representatividade negra, né? Então, o Se Liga tem um trabalho nesse sentido. Sim. Eu me sinto muito honrado de fazer parte, né? Eu tenho 2 livros de romance, que são só meu, e faço parte de 2 antologias também, que é Orgulho de Ser e Cor Não Tem Gênero, que vão criando essas histórias afirmativas, né? E, sobretudo, criar histórias com finais felizes, histórias onde a gente possa se reconhecer, onde a gente possa entender que não é só sofrimento, não é só um lugar de luta, é um lugar muito de luta, claro, legal, mas isso. tem afeto e tem amor também nessas histórias. Muito bacana isso. E Pedro, tem alguma coisa para falar sobre esse assunto? Assim, eu sou branco, heterossexual, mas eu entendo que o carnaval é uma festa negra e uma festa LGBTQIA+. Então, na medida do possível do canal, eu já entrevistei o presidente do Conselho Regional de Psicologia, né, sobre a questão LGBTQI, uma entrevista que hoje eu faria diferente, foi feita em dezembro do ano passado. Mas ele fez muito básico, foi muito, assim, foi muito beabá para quem não é entender e apoiar a luta. Que eu entendo fácil entendimento, né? Eu entendo que o meu papel é apoiar a luta de LGBTQI+, é apoiar o papel da luta negra, e na medida do possível do canal eu tento fazer, com entrevistados, esse apoio. Né? Trazer essa questão, discutir esses temas, ouvir muito, porque eu acho que não é meu lugar de fala. Sim. Então, ouvir muito, aprender muito. E assim, dessa maneira que a gente tenta trabalhar. Dar a sua contribuição, né? Contribuição, isso é importante, exatamente. né? Cada um dando a sua contribuição, isso torna essa coisa muito mais A palatável. gente precisa de todos, né? O racismo é um problema dos brancos, né? Porque os brancos que inventaram. E, enfim, essa questão também passa por esse olhar da sociedade como um todo, né? E o carnaval é muito importante, né? Porque é um espaço de sociabilidade dessas pessoas, né? Um lugar de emprego também, né? Sim, sim. Os barracões estão ocupados por essas figuras. Que ótimo. Gente, nós estamos nos encaminhando aí para o final da entrevista, né? Que nós temos aquele tempo de internet, enfim, aquelas convenções. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, sabe? Foi muito bacana poder falar de uma coisa um pouco que as pessoas não conhecem, imaginam o carnaval de uma outra maneira, e no entanto você vê aí um posicionamento muito interessante do Léo, um posicionamento muito interessante do Pedro, né? Trazendo caminhos diferentes e com um único objetivo. E eu sempre termino aqui as minhas entrevistas, eu pergunto quem é, e eu pergunto agora quem é Léo Antan, e depois eu vou perguntar quem é Pedro Migão. É uma pergunta difícil, né? Mas é isso, eu sou esse garoto que foi criado na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, gay, periférico, que estudou numa universidade pública com muito orgulho, sou formado em História da Arte na UERJ, e que desde sempre queria trabalhar com carnaval, né? Desde 12 anos, desde 9 anos, quando a minha mãe me levou a Sapucaí pela primeira vez, eu queria entrar naquele mundo de alguma maneira, né? E ficava com esse sonho, vou ser carnavalesco, desenhava, criei enredo. Eu já criei um enredo seu, não sei se você sabe a história. A Vida que Você Pediu a Deus da Mocidade, é um desfile que eu gosto muito da proposta e do enredo. Então recriei esse desfile, recriei alguns outros desfiles também ao longo dessa adolescência. E achei uma outra forma de trabalhar com carnaval, né? É uma maturidade que eu vou criando, assim, eu queria trabalhar no barracão, cheguei a trabalhar em barracão, trabalhei na Unidos da Tijuca. E encontrei essa vida, mas encontrei um outro lugar. Um lugar onde a gente pode produzir sobre carnaval, falar sobre carnaval através de livros, de exposições. E talvez seja uma missão ainda mais nobre, né? Sem dúvida nenhuma. É a gente falar e manter o carnaval vivo para além do desfile, né? Claro que o desfile é fundamental e é o que nos faz falar de carnaval, mas o carnaval precisa viver além dos outros 11 meses do ano, né? Então, eu sou um escritor, acho que acima de tudo, um apaixonado por histórias, sobre escrever e ver histórias representadas no desfile. Então acho que é um pouco disso, assim. Esse é o Léo. É um pouco contar histórias e narrar e falar de coisas bonitas é o que me move. Bom que você esteja nessa posição. E o nosso Pedro? Pedro Migão é um apaixonado por carnaval, mas que não sabe compor, não sabe colar um paetê, não tem a menor habilidade manual, e que estou tentando empreender um registro de memória do carnaval, porque as pessoas estão morrendo e estão levando para o túmulo as suas histórias. Então, dentro das limitações, é um trabalho que eu faço com mais 4 pessoas,
Gustavo Vaz, editor de texto, editor de vídeo, perdão, o Leonardo Sardoca, editor de imagem, o Fred Sabino e o Rafael Rafik são meus curadores de conteúdo. É um trabalho que a gente faz na raça, sem patrocínio, no escritório, na sala de casa. Nós temos três projetos hoje, grandes projetos. O principal é o Memória do Carnaval, com entrevistas com personalidades carnavalescos, presidentes, intérpretes, compositores. O Mauro já passou, o Léo já passou falando de Fernando Pinto, uma das primeiras entrevistas, inclusive. O segundo projeto que a gente tem é o Histórias do Sambódromo, onde eu, Fred Sabino e mais um convidado, a gente vai repassando ano a ano, tá? Marquês de Sapucaí, desfile a desfile, ano a ano. A ideia se transforma em um livro para 23. Até porque as entrevistas estão enriquecendo muito. E tem um terceiro projeto que é completamente à parte, que é o Tricotando. De 15 dias, eu e Milton Cunha, mais um convidado, fazemos um programa que a gente fala de tudo um pouco. A gente fala desde Dia dos Pais, como falamos em agosto, até enredos, sambas que não são assim, uma troca muito de veja ideias. bem, né, como eu gosto de falar. Mas pelo menos é isso, é um apaixonado, né, o canal tá lá, o Blog do Editor, é só procurar. E que está nessa cruzada de, dentro das minhas possibilidades, fazer algum resgate de memória do carnaval, para que daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, esse material que a gente está gerando possa servir de material de consulta. Assim, eu costumo dizer que eu não estou preocupado com fama, eu não estou preocupado com dinheiro, embora haja uma monetização pequena, mas haja hoje no canal. Não estou preocupado com ser reconhecido. O que eu estou preocupado é registrar essas histórias, registrar essa história, e que daqui a 5, daqui a 10, como o Cid Carvalho falou, daqui a 50 anos, as pessoas possam consultar e ver o que o Mauro Quintais falou, o que o Alexandre Lozada falou, e outros. Então, é isso. Esse é o Pedro. É o Pedro. Meninos, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês vieram valorizar mais ainda o nosso projeto aqui do Quintas com Quintais, tá bom? Gostei, primeira vez que eu estou com vocês pessoalmente, né? Tanto o Léo quanto o Pedro. Então, mais uma vez agradeço e espero que em breve a gente possa se abraçar, se frequentar mais e tocar nossa vida em frente, né? E sempre valorizando o carnaval. Este foi Léo Antan e Pedro Migão no nosso Quintas com Quintais. Tá ouvindo aí? Eu ouvi um barulho lá aqui atrás. Também ouvi uma voz, né? Tem, eu também ouvi. Confere aí. Confere. A voz do Alex. Então vai de novo. No final sempre dá um Essa chabuzinho. produção, algum som nas duas vezes. No 3, por favor, Pedro.